os impactos da agricultura e pecuária no processo de desertificação na Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Ele ocupa basicamente 844,53 mil quilômetros quadrados no país, segundo os dados do IBGE, que está distribuído em 10 estados brasileiros. O bioma tem o semiárido como clima, sendo assim, tem altas temperaturas atmosféricas, tem baixa capacidade de armazenar água no solo e a perda de água do solo, dos rios e lagos por evaporação também é muito alta. Possui longos períodos de seca e, nesse tempo, a temperatura pode chegar até 60 graus, no tempo normal de 25 a 30. O tempo de chuva pode durar de 3 a 5 meses e, geralmente, quando chove, são chuvas fortes e irregulares. O restante do ano é de estiagem, levando as folhas das árvores a cair e ficar com a cor acinzentada, conhecida também como mata branca. A desertificação tem aumentado cada vez mais o problema desse bioma, a qual esses fatores naturais do ambiente e também das ações humanas têm provocado no solo. Seria incorreto definir a desertificação por ações da natureza e também somente por ações da humanidade. Oi, eu sou Rafael Berigo, professor do Departamento de Solos aqui da UFPB e líder do grupo de pesquisa Gênese e Serviços Ecossistemas do Solo. E estou aqui para falar um pouquinho do processo de desertificação. O solo é a base de sustentação de todos os ecossistemas terrestres. Já o processo de desertificação é um processo de degradação ambiental que ocorre principalmente em regiões de terras secas, no Brasil, na Caatinga, que está muito ligado à erosão hídrica. Então, quando o homem muda o uso do solo, de vegetação natural, para algum uso, principalmente ligado à agricultura e à pecuária, isso acelera o processo de erosão do solo, podendo chegar à desertificação. De acordo com a Convenção de Combate à Desertificação das Nações Unidas, a gente perde 12 milhões de hectares de terras agricultáveis por ano, gerando prejuízos na casa de 5 a 8 trilhões de dólares para a humanidade. Hoje temos já a viabilidade técnica e econômica para evitar o processo de desertificação, usando práticas de manejo mais adequadas a essas regiões de terras secas e também começar a recuperar algumas áreas que já estão desertificadas. A agricultura e pecuária influenciam em vários fatores para o processo de desertificação da Caatinga. Os principais são a remoção da vegetação nativa do bioma e a compactação do solo. Em relação à remoção da vegetação natural do bioma, o problema da desertificação é intensificado. Além de tornar os solos mais expostos ao risco de erosões, também leva a outros problemas, como a salinização. Com alto índice de exposição ao sol e chuva, o solo sem sua cobertura acaba perdendo seus nutrientes. A erosão vem acompanhada da remoção da vegetação. Traz grandes perdas de nutrientes ao solo, sendo assim tornando essas áreas degradadas, ocasionando a diminuição de nutrientes e até tornando essas áreas inférteis, levando assim a um processo de desertificação. A pecuária, quando é feita em pátios nativos com a própria vegetação natural, também pode influenciar com a remoção de determinadas vegetações, não dando a chance dessa vegetação rebrotar e acaba que extinguindo daquela área. A compactação é ocasionada pela pecuária e também pelo maquinário utilizado nas lavouras. A alta taxa de animais em limites superiores à capacidade de suporte da área, em médio prazo pode ocasionar forte pressão sobre o solo, devido ao pisoteio excessivo, que acaba provocando a compactação nas áreas de chuva e desagregação nas épocas de seca. Agora eu vou falar um pouco sobre o problema relacionado à desertificação na Caatinga. Nós temos uma perda da biodiversidade e que está relacionado diretamente com a fauna e a flora, o que acaba causando muito prejuízo.
A mudança de temperatura e da umidade do solo por conta da degradação afetam os micro-organismos que habitam o solo, sendo responsável por atividades imprescindíveis para a manutenção e a sobrevivência das comunidades vegetais e animais. A desertificação, além de causar prejuízo à biodiversidade, pode encontrar um impasse preocupante à economia brasileira. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil perde cerca de 5 milhões de dólares por ano, o que equivale a 1% do seu produto interno bruto. A desertificação na Caatinga causa a diminuição das fontes de renda da população que vive nesse bioma. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2018, apresentou um dado sobre o nível de pobreza no Brasil. Entre os estados com maior índice, podemos citar o Maranhão e Alagoas, onde a Caatinga é predominante e chega a ser quase inconversível. Plantamos e não colhemos, morre tudo, falta chuva, as plantações vai tudo de água abaixo, e é um sofrimento. Não tira nada, agora mesmo no inverno não podemos plantar nada porque faltou chuva, não podemos arar a terra, não fizemos nada. Nós aqui no Nordeste, o sofrimento é muito na época da estiagem. É o gado morrendo, falta água, a gente tem que esperar uma chuva, uma coisa para poder dar água para os bichos, tem que carregar de caminhão-pipa, pagar tudo. É muito, muito difícil conviver aqui na época das estiagens. A solução para a desertificação é simples e ao mesmo tempo complexo, pois todos nós sabemos que o básico seria começando pelo reflorestamento, a recuperação das matas ciliares e redução ou reabilitação das áreas parcialmente degradadas, juntamente com o manejo de solos de forma mais sustentáveis. Porém, a sua complexibilidade começa a partir do momento que depende da área afetada, onde requer muito tempo para a sua reabilitação e ou reversão da situação que se encontra em estado improdutível, sem contar de apoio financeiro para sustentar o projeto de reversão. Para ajudar os agricultores, também é fornecido crédito rural e financiamentos pelo Banco do Nordeste. E recebi esse convite para falar um pouco do AgroAmigo e sobre a questão do crédito rural para os pequenos agricultores do nosso Nordeste e da nossa região. Inicialmente, o AgroAmigo ele é um programa de microcrédito que foi criado em 2005. Já temos 17 anos já de história. Nós atuamos no Nordeste todo do nosso país. Vamos até uma parte de Minas Gerais. E nós trabalhamos com a liberação de crédito, microcrédito de R$1.000 a R$20.000. Para atingir esses valores, tem alguns pré-requisitos que o agricultor tem que se adequar. Inicialmente, o agricultor ele tem que ser portador de um documento chamado DAP. Essa DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. O PRONAF é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, de fortalecimento aos agricultores. Essa DAP que eu acabei de mencionar, o emissor pode ser os sindicatos e as EMATES, que hoje na Paraíba é EMPAE, que nesse atual governo mudou um pouco a configuração, mas eles são responsáveis em emitir essas DAPs. Como o agricultor pode chegar até essa DAP? Não é difícil, é muito simples. O agricultor precisa portar documentos pessoais, identidade CPF, comprovante de residência e documentação da propriedade. Existem dois tipos de DAPs, as mais utilizadas, mas existem outros tipos, eu vou falar rapidinho. Existe a DAP-A, que é DAP para assentado, existe a DAP-B, que é para agricultor até R$23.000 de renda anual, a DAP-B, e a DAP-V. Essa DAP-V é para agricultores que estão a renda anual acima de R$23.000, certo? O AgroAmigo ele trabalha com DAP-B e DAP-V. O agricultor que é portador da DAP-B, que é aquela que é até R$23.000 por ano, a sua renda familiar, ele tem acesso a um limite de crédito com o AgroAmigo de até R$6.000. Esse limite de crédito de até R$6.000 ele é voltado para a produção, para o investimento na propriedade. Por exemplo, aquisição de animais como bovinos, como caprinos, como suínos, benfeitorias, construção de cerca, construção de poço, de barreiro, de cisterna. O AgroAmigo trabalha nesse ponto. DAP-B, o agricultor que tem DAP-B, que é aquela renda anual de até R$23.000 por ano,
ele tem acesso a esse limite de crédito de R$6.000. Esse limite de crédito de R$6.000 ele tem um bônus. Esse bônus é concedido pelo governo federal. Por exemplo, é um crédito também que se chama subsidiado. Você recebe R$6.000 de um financiamento e paga ao banco em torno de R$3.600, porque o bônus pode chegar até 40% de adimplência. O direito ao bônus é para pessoas que pagam antes do prazo ou até o vencimento e as pessoas que aplicam. As DAPs variáveis têm uma taxa de juros de 3% ao ano no semiárido, que esse financiamento é para ser investido em recursos hídricos, como barreiros, poços artesianos, cisternas e açudes. Uma forma dos agricultores continuarem em sua terra trabalhando e não degradar a caatinga é a produção de mudas e árvores e cactáceas, que são utilizadas para reflorestamento de áreas degradadas. Os agricultores coletam as sementes na caatinga, produzem as mudas, que são vendidas principalmente para empresas com empreendimento de alto potencial poluidor, que necessitam compensar o impacto das suas atividades, recuperando as áreas degradadas localizadas na região onde as empresas estão inseridas. Joel, é de conhecimento de todos que a caatinga encontra várias dificuldades por longos períodos de secas, implantações e criações também de ruminantes. Lá, geralmente, o que vocês costumam criar? Na região, a maior criação é a de caprinocultura, mas também tem gado, ovelha, ovino, no caso. E uma das fontes de alimento é quando período de chuva, e quando passa o período de chuva, é palma, capim, ou então queimar espinho. Muita gente na região queima espinho para os animais. No caso, durante todo o período, todo ano, vocês alimentam os caprinos de palma, certo? No período de chuva, solta e eles comem normal no pasto, pastinando. E no período de seca, ou tranca eles numa parte do dia e dá alimentação, ou queima o espinho no mato e deixa eles comer. E como é feita essas queimadas? Junto o bagaço da matéria vegetal e joga em cima do espinho do xique-xique, palmatória, aí queima. Ou então pega um bujão e sai queimando a palmatória, o maçarico. De uma certa forma, vocês têm conhecimento que as queimadas traz alguns benefícios para o solo no período inicial, porém a longo prazo acaba degradando o solo, certo? Certo. Vocês também têm conhecimento que com a degradação do solo, período de secas e chuvas por esses períodos, com o tempo pode levar à desertificação do solo? Muita gente que pratica essa prática de queimar, alguns sabem e outros não, por falta de informação. Mas só que há um problema, ou queima ou o animal morre de fome. E em questão do financeiro, vocês têm condição de estar mantendo essas plantações durante o ano ou vocês fazem alguma coisa para poder vender? A palma ela planta e fica lá, e quando ela cresce nós vamos cortando com o passar do tempo. Já no setor financeiro de fazer barragem de açude, ou o Banco do Nordeste ou seu próprio dinheiro.